A missão do verdadeiro messiânico é amar, ter comprometimento, ser ético e respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Doenças e espíritos. Conforme já expliquei anteriormente, as doenças são ações purificadoras necessárias ao fortalecimento da vida humana. É preciso, entretanto, saber que existem algumas enfermidades causadas por encostos de espíritos. Sobre esse fato, desde antigamente, muitas religiões têm se manifestado, colocando como causa de todas as doenças a interferência de entidades negativas. Contudo, pelas minhas pesquisas e observações, concluo que existem duas maneiras de uma doença se materializar. A primeira é como um processo natural de purificação, a segunda como uma manifestação de espíritos doentes. Esses dois aspectos estão inseparavelmente relacionados, porque a doença causada por imposto fica limitada no organismo, a parte correspondente ao plano espiritual, a qual, com certeza, acumula muitas marcas. Portanto, ao serem eliminadas essas nuvens, o corpo espiritual atinge um determinado nível de purificação. Com isso, a doença desaparece automaticamente do corpo físico. Assim acontece porque torna-se impossível a um espírito doente empoderar-se de um ser humano purificado e saudável. Em outras palavras, quero dizer-lhes que a verdadeira causa de qualquer doença são as nuvens espirituais. Daí a necessidade de ser constantemente eliminadas pelo jurei, para que o organismo permaneça sempre revigorado. Pode-se então concluir que o aparecimento de doenças não é culpa do imposto. O princípio correto de sua origem são as inúmeras máculas acumuladas pelos seres humanos. Guardem, pois, no fundo do coração esta verdade. Nenhum espírito negativo tem poder para aproximar-se de pessoas cujo organismo esteja livre de toxinas e tenham a alma pura e fortalecida.
Haranika Mitsu Marimatsu Tamuro Hitamuro Mino Hikoto Mochike Shimiyoya Tamoritana Gino Hikoto Tokoshino Himokano Tachihana no Ogono Wahakirani Isogihara Itamoto Himinari Masero Haraido no Kamitachi Koromono no Magagoto Tsumikegaeo Haraitamae Kiyometamae Tomo Sukoto no Yoshio Amatsu Kami Kunitsu Kami Aoyoro Zuno Kami Tachi Tomoni Ameno Kuchiko Mano Mimi Purita Tete Ikoshine Seto Kashikomi Kashikomi Momau Hiroko Mikami Mamorita Mae Sakirae Tamae Hiroko Mikami Mamorita Mae Sakirae Tamae Shiano Mikami Mamorita Mae Sakirae Tamae Nishiano Mikami Mamorita Mae Sakirae Tamae Nagara Tamachirae Mante Nagara Tamachirae Mante Dokudai Kokupen Mamorita Mae Sakirae Tamae Dokudai Kokupen Mamorita Mae Sakirae Tamae Nagara Tamachirae Mante Nagara Tamachirae Mante
Boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos assistem também. A aula de hoje é a número 36. Presunção. Uma das formas pelas quais os Jashin dominam o ser humano é o orgulho. Frequentemente, muitas pessoas, através de uma fé correta, conseguem inúmeras graças, tornando-se afortunadas.
passam a ter enorme sorte nas diversas circunstâncias da vida. A partir daí, começam a merecer dos outros certo respeito. Nessa situação, o correto seria uma atitude de constante agradecimento pelas bênçãos divinas, mantida sempre com intensa modéstia e discrição. Cada pessoa agradecida por Deus deveria, portanto, retribuir a todo instante as dádivas recebidas. Não costuma ser o que comumente acontece. Com o passar do tempo, vai se formando o hábito, até mesmo inconsciente, da abundância de graças. E daí surge a presunção. Desse modo, criam-se brechas no coração para o domínio dos Joshins, os quais estão sempre na mira, aguardando uma oportunidade. Como são muitos espertos, percebem de imediato pequeninas vendas e, através delas, dominam e começam a manipular livremente o ser humano, o que constitui grande perigo. Outro ponto importante, no que se refere à ação das entidades negativas, está relacionado aos que possuem bastante energia, sendo, por isso, útil ao trabalho divino. Todos os que têm uma missão especial a desempenhar se encontram bem mais próximos à mira dos Jashins. Mas, se forem pessoas cuja religiosidade seja verdadeiramente correta, nada devem temer. Espíritos malignos não têm força suficiente para atingir quem vive de acordo com a vontade de Deus. Embora tentem, nada conseguem, e por isso desistem. Não representam, por conseguinte, perigo algum. Então é assim. Os Jashins, na verdade, são espíritos, né? Entidades negativas. Mas, na verdade, eles são como o pinho. Sabe o pinho? O chifre. Eles vão entrando dentro da pessoa, no caso, quando você começa a dar brecha. Quando você começa a vacilar, não só no sentido religioso, no sentido geral da vida, né? Um conflito, uma situação na qual, às vezes, a gente deveria dar um passo para trás, porque muitas vezes a gente tem que dar uma recuada, né? Mas devido ao nosso ego, né? Aquela coisa de você vai, faz e acontece, né? Às vezes a gente acha que está fazendo melhor, mas na verdade a gente está causando uma situação maior. Então, tudo que for relacionado à negatividade, eles ficam ali escondidos. Na verdade, o negativo, ele vive nos cantos, no silêncio. Ele só fica observando. E na primeira oportunidade que ele tem, é aonde ele tem. E é assim que os Jashins agem. Eles vão minando. Então, o que ocorre? Nem aqui no início, né? As pessoas recebem graças, elas têm os milagres. Quando ela passa a seguir a doutrina dentro de um contexto assim de busca, vamos dizer, ela vai tendo o merecimento, ela vai alcançando as graças, ela vai atingindo um nível espiritual diferente,
qual ela chegou. Então, ela tem todas as chances e as oportunidades para ela ser uma pessoa melhor. Mas nós não podemos misturar as situações. Porque quando você começa já a achar, né, que você é o cara, né, você agora está cheio das graças, seu jurei é 0 quilômetro, então você já começa a se encher de orgulho e a sua presunção já começa a atropelar o seu caminho espiritual, né? Então, é nesse momento em que todo cuidado é pouco. Por quê? Porque a pessoa está tão cheia de si, o orgulho dela está tão lá no alto, que ela se sente o máximo. Só que veja bem, a gente pode se sentir o máximo, pode ter aquele ar presunçoso, só que aquilo que nós deveríamos estar vendo na realidade, nós não estamos enxergando. Então, é aonde o negativo vem e te dá o golpe. E uma das coisas que é muito, muito fundamental dentro da doutrina messiânica, que de uma certa forma ela entra tem muita característica com esse ensinamento, porque a doutrina messiânica, ela é uma doutrina e ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu mesma, quando iniciei, e eu ia pedir uma orientação, algo assim, você é a culpada. Caramba, eu sou culpada de tudo. Então, muitas coisas na época, eu não vou dizer não, eu fui presunçosa, eu fui arrogante, eu saía de lá com muita raiva. Porque eu não entendia. Eu não entendia. Mas, com o passar do tempo, depois que eu comecei a me envolver mais, a ler ensinamentos, ter uma outra visão, é que aí começou a cair a minha ficha no entendimento do que realmente estavam querendo dizer, o porquê que eu era culpada. Então, voltando à doutrina, eu digo isso por quê? Porque ela é uma doutrina que ela não passa a mão na cabeça de ninguém. É uma doutrina que te orienta no sentido de você ver não o outro, e sim a você. E outra, as pessoas, elas chegam achando que elas vão ser as vítimas e as coitadinhas. Como eu também entrei achando que eu era uma vítima, né? Então, o bacana dessa doutrina, vamos dizer assim, é que ela dá bem no meio do cérebro do indivíduo, entendeu? É um choque. E a pessoa que consegue captar, ela passa a ter um outro entendimento. Mas por quê? Porque muitos chegam para ouvir aquilo que eles querem ouvir. E ela, através de um orientador, com todo o seu amor e carinho, ele vai mostrar que não é isso. E um dos fatores no qual as pessoas chegam é a presunção e o ego. Por quê? A pessoa quer te convencer que ela está certa. E ela não é presunçosa. Ela presume situações. Ela presume a forma de colocar
aquilo que está unicamente dentro da cabeça dela. E muitas pessoas acabam deixando a doutrina, ou até mesmo se afastam, pela vaidade da presunção. Então, veja bem, dentro do meu entendimento, uma doutrina que ela engloba todas, tá? E se você pesquisar em ensinamentos, todas as doutrinas estão aí. Mas ela é uma religião, vamos dizer assim, que ela vem mostrar para você o teu eu, o teu você. Você não vai vir procurar para mudar a presunção do outro. Você não vai vir para a doutrina, eu estou nessa situação porque foi o outro. Tudo tem uma consequência, né? Mas a doutrina em si, ela te ensina que a causa da responsabilidade de tudo está dentro de você. E uma das coisas fundamentais que ocorre com cada um de nós é a presunção. Justamente por causa do nosso ego. E como aqui fala, pessoas que recebem graças, recebem milagres, né? São extremamente agraciadas por Deus. Elas deveriam realmente serem mais gratas. Mas é aonde começa a crescer o orgulho, a presunção. A pessoa se acha a última bolacha do pacote. Tudo ela entende, tudo ela sabe, tudo ela faz. E por aí afora. E isso não se dá apenas dentro da igreja. Isso se dá no nosso dia a dia. E às vezes, em certas situações, a gente não só se afasta, como a gente também afasta outras pessoas. Porque tem momentos que você está tão dominada pelo mal, pelo negativo, que a sua presunção, ela entra primeiro que você e você não está se dando conta. Seu ego chega na frente. Então, dentro do que é espiritual, a gente tem que ter o quê? A humildade. Como eu falei sábado, ninguém vem por amor. As pessoas vêm pela dor. É um ou outro, né, ministra? Dá para contar nos dedos, né? A gente sabe que tem, mas é muito pouco, né? Em relação ao que a gente vê, né? Então, veja bem, não adianta a gente querer estar dentro de um local, enfim, você buscando uma elevação e uma aceitação. Se quando você se olha no espelho, você não quer admitir nem para você. Isso não adianta. E outra coisa, a busca espiritual para a melhora do ser humano, para eu poder reconhecer realmente aonde é que eu estou falhando, isso não é vergonha. Não é vergonha errar. Vergonha é você saber seguir, estar dentro, fazendo e continua repetindo as mesmas coisas. Isso sim é vergonha. Mas outra coisa, não é vergonha para mim. Para mim, não. A tua vergonha é com Deus.
porque você vive falando a mesma coisa. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, porque é o meu ego, porque é o negativo. Nem sempre é o negativo, viu? O espírito maligno, ele se apresenta como não. Mas não é sempre. Muitas vezes é o espírito maligno que está aqui dentro de você, dentro de nós. Porque nós temos os dois lados. Às vezes a gente não fala, hoje eu estou virada no capeta. Não fala? Pois é, mas é verdade. E aí? Se eu deixar ele dominar, sai da frente. Sai de perto de mim. Principalmente se me deu 5 minutos. Agora, estando eu dentro de uma doutrina, mesmo que ele não, né, que ele venha ali, mas você tem que... Então, não adianta a gente querer também achar desculpa e achar é o negativo, é porque é Deus que deixa que... Parou. Deus não tem nada a ver com a sua arrogância, com o seu ego, com a sua prepotência, com a sua falta de busca. Deus não tem nada a ver com isso. Eu tenho que buscar. Eu tenho que fazer. Eu tenho que baixar a bola. Eu tenho que ter humildade. Já sei o que é ego. Estou careca de escutar falar de ego. E até quando eu vou deixar o meu ego aflorar? É lógico, se você tiver viradona, com certeza vai ter uma legião aí te esperando. Porque você está dando brecha. Agora, não seria mais fácil as pessoas que requerem, que conseguiram graças, que conseguiram milagres, ser menos presunçosa e ser mais grata? É isso. Aí daqui a pouco, lá na frente, você se estrupia de novo. Mas isso não foi o negativo. Foi você. Porque é muito fácil eu tentar achar um culpado, seja ele carnal ou espiritual. Então, aonde se engloba a presunção? Em tudo. Não é só você ser presunçoso, presumir algo. A presunção, ela está dentro de um contexto chamado ego. É um dos fatores. Aí o que entra? A raiva, a inveja, os ciúmes, né? A falta de busca, a acusação, o julgamento, a colocação errada de palavras. Pode falar. Então, uma coisa que a minha espírita falou, o preconceito, exatamente. Porque o orgulho é grande. Agora, a gente precisa... Vai funcionar. Falando só do preconceito. As pessoas se acham, né, de que eu sou tal, que nem sabe o que você falar, né? Que eu sou tal. Eu já percebi isso também, né? Às vezes as pessoas, a gente passa uma orientação para as pessoas, né? E elas, no momento, elas aceitam, né? E acaba dando um resultado bom, satisfatório, né?
então, no caso, um milagre, né? Sendo a orientação e começa a dar resultado positivo, das coisas começam a darem certo, né? E aí, quando a pessoa, eu percebi isso em várias pessoas, né, conversando com elas, ao passar do tempo, ela começa a crescer, né, a evoluir. Ou vamos lá para o lado financeiro, né? Não ganhava bem, começou a praticar o que foi orientado, começou a ganhar bem, né? E aí, quando ele chega, fala assim, e aí, melhorou sua vida? Poxa, melhorou pra caramba, melhorou minha vida. Graças a Deus. Eu falei assim, que graças a Deus? Graças a mim, porque eu me esforcei. Eu dei a minha vida. Eu passei horas e horas estudando. Acontece isso muito com os estudantes, né, com os formados, né? Eu passei horas e horas, sim, você passou horas e horas você estudando, sim, né? Mas que merecidamente você conquistou o seu espaço. Mas quem deu essa oportunidade para você? Essas pessoas não enxergam esse lado. A direção quem deu foi Deus. Porque na hora que você estava confuso e atrapalhado, você veio buscar a orientação aonde? Então, Deus, ele te direciona. E você é óbvio que vai ter que fazer a sua parte. Mas se você, naquele momento de perdição e de escuridão, porque você está vendado, se você não vier buscar a Deus, você vai tomar os pés pelas mãos, porque você está completamente perdido. Não é? Então você teve a direção. E quando chega, isso também é uma coisa que acontece. A pessoa, ela planta laranja, mas ela quer colher morango. Não é assim. Não é dessa. Ah, mas eu me empenhei, eu fiz e aconteceu. Mas será que se empenhou o suficiente? Não adianta. O que as pessoas esquecem é o direcionamento que Deus dá para cada um. E quando elas atingem o patamar que elas querem, é o que a ministra acabou de falar. Aí já começa a ir para o outro lado. Exatamente. É a ingratidão. Só que tem aquele fator que a gente sempre fala, né? Nós não sabemos os mistérios e os desígnios de Deus. A gente não dá para prever e para adivinhar. Então, Deus, na verdade, ele sempre vai dar uma resposta. Tanto pela sua gratidão, quanto pela sua ingratidão. Pode não ser agora, mas lá na frente. Porque existem pessoas que hoje, não sei como estão, enfim. Mas eu já vivenciei situações de pessoas falar, nossa, como eu me arrependo. Se eu tivesse feito desta maneira, talvez eu não estava assim. Né? Então, essa coisa de ingratidão, egoísmo, achar que, sabe, está arrasando, não é por aí que funciona. Não é assim. Principalmente começa a levantar demais a bola, achando que é o máximo. Ninguém é o máximo. Abaixo de Deus, não.
Lá, o comando é de Deus. E essa coisa das pessoas terem o ego em primeiro lugar, esse tipo de gente não vai se dar bem na vida nunca. É momentâneo. A presunção, sabe? Aquela coisa a falta da humildade, aquela coisa de eu sei tudo. Ah, eu fiz, como a ministra falou. A prepotência, a ganância. Não adianta. Você pode até conseguir, mas é por um período pequeno. E nós que estamos aí buscando a melhora, né? Nós que estamos aí fazendo algo para poder ajudar o semelhante, a gente tem que ter isso em mente. Como que eu posso falar de presunção, de humildade, de ego, querer ajudar uma pessoa, certo? Se quando eu entro, o meu ego chega primeiro que eu. A gente não essas coisas não se encaixam. Nós temos que ter mais humildade, ser menos presunçoso, não dar espaço para o negativo atuar na nossa vida. Lógico, todos estamos sujeitos. Mas, ou você põe em prática, ou você não põe. Principalmente quando se fala em ajudar pessoas. Nós somos que nem médicos, vamos dizer assim. Você vai atender um paciente. Você vai ouvir o que está ocorrendo com aquela pessoa. E aí? O médico vai olhar para a cara da pessoa, vai pegar ela pelo braço, vai jogar ela para a sala e falar: é o seguinte, se vira de jeito, hoje eu não estou a fim de te atender, viu? Não. São vidas. Assim como nós precisávamos e também precisamos do abraço, as pessoas também precisam. Agora, o fato da doutrina ser uma doutrina que não passa a mão na cabeça de ninguém, não significa que eu tenho que ser arrogante, fria, presunçosa, não. Olha, querido, a situação é assim, ó. Você tem que seguir essa orientação. Agora, se a pessoa também não quer, é a escolha dela. Mas eu não posso mudar o meu comportamento por causa de outro, daquele, daquela, não. Eu tenho que me manter. E mesmo quando eu receber graças, eu posso compartilhar com humildade. Porque é aquela coisa. Não adianta você seguir, seja lá o que for, se você continua praticando os mesmos erros. Porque tem gente grossa pra caramba, viu? Tem gente que é grossa pra caramba. Sabe? Já vem com as pedras na mão. E se acha. Só espero não ter uma pedra, viu? Pensa. Não é. Pode. A gente tem que eliminar
tudo isso? É que é difícil, entre aspas, porque a gente está sempre dando desculpa para tudo, sempre. Então, nós temos que parar com as desculpas. Nós temos que parar com essa coisa de eu não fui porque isso, eu não fiz porque aquilo. A minha arrogância, ela toma conta de uma tal forma que eu mesma acabo atropelando aquilo que eu já consegui avançar. Eu cheguei no 0, eu já estou com 5. Mas essa coisa minha, sabe, de querer, de achar tudo, eu voltei para trás. E nós não podemos mais voltar para trás. Nós temos que andar para frente. A gente precisa evoluir. A gente precisa aceitar, entender, refletir. E muitas vezes é melhor se calar. Porque você está tão motivado pela tua arrogância, pelo que você sabe, faz e acontece, que muitas vezes você estraga tudo por uma simples palavra. Às vezes até a maneira de olhar para alguém. Aquele olhar cínico, arrogante, presunçoso. Porque isso tem muito. Posso só dar eu conhecendo agora a doutrina, percebo, já estive em outros lugares, e realmente nós vamos a lugares de dizem conectar a Deus, porque nós estamos ou querendo a nossa melhor pessoa, né, num grau, ou às vezes a pessoa se acha vítima, N motivos. Mas quando nós chegamos num local, nós chegamos fragilizado, seja por algo que tenha acontecido na nossa vida. Nós estejamos certos ou errados, a gente vai descobrir isso depois. Porém, se nós adentrarmos uma casa denominada Casa de Deus, uma pessoa que vai nos orientar, tudo mais, de repente essa pessoa falar alguma coisa, agir de uma certa forma fria, alguma coisa nesse sentido, o que acontece? Às vezes a nossa vontade do crescimento e da busca do conhecimento é muito grande, mas às vezes nós ficamos meio com receio, falar, eu acho que a senhora compreende o que eu quero dizer? Então isso acaba atrapalhando um pouco a nossa vontade de querer evoluir. Às vezes, pelo que a senhora falou, o recebimento da pessoa, pelo jeito de falar, alguma coisa nesse sentido, né? Tudo, na verdade, tem que ser dosado, sabe? Eu vejo dessa maneira, porque a gente está falando de crescimento espiritual, é nível, você entendeu? Então, vamos dizer assim, um exemplo. Não adianta a pessoa vir falar para mim de medicina, eu não vou entender medicina. Eu não sou médica, não entendo. A pessoa vai ter que falar comigo a minha linguagem. O que eu sou, uma secretária, vamos dizer assim, você vai ter que falar comigo de financeiro. Você entendeu? A doutrina, na verdade, cada um que chega, a gente tem que
receber com amor, a gente tem que abraçar, a gente tem que orientar. E com o passar dos dias que a pessoa vai crescendo, vai evoluindo, através dos ensinamentos, a gente vai mostrando as direções, a gente vai tentando mostrar para a pessoa que o culpado, nesse sentido, é ela. São as permissões que a gente dá. Mas isso é uma questão de saber falar, como falar, e outra, o tempo para você poder falar. Você entendeu? Agora, tem pessoas que muitas vezes chegam, recebem a orientação, mas elas insistem em ouvir aquilo que elas querem ouvir. E, de repente, elas desaparecem. Aí passa-se um tempo. Eu digo isso porque eu vivenciei algumas situações quando eu tinha a difusão e pessoas que estavam próximas a mim ali. Você entendeu? Elas vieram para ouvir o que elas queriam. Frequentaram um tempo. Não surtiu o resultado que elas esperavam, elas não voltaram mais. Só que estamos perto. E você encontra a pessoa. E ela está exatamente do jeito que ela chegou. Assim como outros que chegaram em situações precárias, se tornaram membros e sumiram. Mas veja bem, isso a mim, eu só posso lamentar. Eu não tenho culpa. Porque a minha parte de passar e salvar a pessoa, eu plantei a semente. É o que ocorre quando as pessoas chegam. Nós, principalmente aqui na arte do joreio, a gente planta uma semente. Mas compete a pessoa regar todos os dias. Porque uma coisa que eu guardei muito, que o reverendo Dorival me falava no começo, falava, ministro Sandra, tudo são flores. E as pétalas caem. Com aquilo na cabeça. Até que um dia eu fui entender o que ele estava falando para mim. Quando você coloca uma semente, ela precisa crescer. Né? Semente vai crescer e ela vai se transformar numa árvore, uma planta, que seja, e ela vai dar os frutos, ela vai dar as flores. Só que as flores, elas murcham, as pétalas não caem. E o que precisa estar forte? É a raiz. Se a raiz não tiver plena e forte, ela literalmente falando, ela apodrece e cai. Agora, em todo esse contexto de hoje, que engloba uma série de coisas, e ao mesmo tempo, independentemente do que foi colocado na aula, nós que viemos por algo, por uma razão em nossas vidas, se a gente não tiver em mente que nós viemos buscar o alimento restaurador da vida, não da matéria.
A vida, eu digo, o espírito. Porque é isso que nos supre. É isso que nos leva para frente. O material vai chegar se o meu espiritual estiver em equilíbrio. A prosperidade vai vir se o meu espiritual estiver em harmonia com Deus e se eu for trabalhar também, né? Porque veja bem, se dinheiro caísse do céu, ou eu abria a porta todo dia e falava, pode mandar que estou esperando. Qual vai ser a porcentagem de hoje? Quando você tem essa semente que foi colocada, que ela cresceu, que você deixou ela se tornar uma raiz forte, ainda que você tome um monte de cacetada, porque a vida, ela, infelizmente, ela é feita de cacetada. Não adianta. Você resolve um problema aqui, surge outro lá, você resolve aqui, acontece... Quer dizer, sempre está acontecendo alguma coisa, sempre está se renovando alguma coisa. Tanto bom quanto uma situação mais difícil. Mas se você coloca a tua espiritualidade, a tua busca espiritual como linha de frente, não tem Cristo no mundo que vai fazer essa raiz apodrecer. Porque quando você se envolve pelo alimento de Deus, ainda que doa, você tem força para enfrentar qualquer situação que vier. Essas coisas pequenas, elas não te abalam mais. E ainda que venha uma purificação maior, lógico que como ser humano a gente se abala e sente. Mas você está ali, ó. Não é? Então é isso que nós precisamos fazer. Estar firme na fé, na busca, no crescimento, na evolução. Porque sem evolução espiritual, nós não somos nada. E eu vou falar de novo. Se nós acreditamos em reencarnação, em vida pós-morte, que temos uma missão do lado de lá, a gente tinha que estar mais consciente disso. Porque aqui tudo é visível e tudo é palpável. Mas e depois da morte? Então, não entendi, ministra. Não é? Por isso mesmo, se nós estamos tendo uma oportunidade para uma evolução espiritual e a aceitação, que é um ponto fundamental. Porque aqui é o que eu sempre falo. Está afim de ir embora? Levanta para lá. Vai. Só uma não, falando um pouquinho do que ela falou, né? De que a partir do momento que ela vem em busca de algo aqui, e ela foi acolhida, né? As pessoas também têm que entender que a gente estamos aqui realmente para receber essas pessoas, que elas estão em sofrimento, não é? A gente vem, a gente ora com elas, conversa com elas, né? Às vezes, assim, até intuitivamente, a gente até chega, talvez, no ponto focal daquela pessoa. O que está acontecendo com aquela pessoa? E a gente tenta ajudar da melhor forma possível, dentro dos ensinamentos de Meixo Sama. Só que, infelizmente, tem pessoas que não entendem, não é? Acha que a gente está sendo arrogante, né? Acha que a gente está colocando,
tá empinando o narizinho, falando que eu sei mais do que aquela pessoa que veio buscar ajuda aqui. Mas não é. Né? Se a gente conversa com essas pessoas, passa uma orientação X para essa pessoa e ela pratica, né? E volta com resultado positivo, ótimo, ela está aprendendo, ela está evoluindo. Mas se a pessoa não pratica porque ela quer tudo mastigado, não é? Acostumou a ter tudo mastigado, desaparece, como ela falou que desaparece da igreja, não vem mais, né? É porque foi satisfatório para ela e até aquele ponto tá bom para ela, não é? Aí de repente desaparece. Aí quando volta a cair novamente, né? Porque ela volta a cair novamente, né? Aí ela retorna. Ela fala assim, não, eu preciso. Aí essa acolhida, ela pensa que ela vai ser acolhida da mesma forma que ela foi acolhida da primeira vez. Mas não vai ser assim. Como a senhora falou, a doutrina não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas não é que a gente está sendo arrogante e presunçosos de estar recebendo aquela pessoa pela segunda vez. Não. E a gente vai receber aquela pessoa pela segunda vez da mesma forma que ela. Mas só que ela não cumpriu com aquilo que ela se comprometeu com Deus, isso. Acha que nós é que estamos olhando para ela arrogantemente. E não é verdade. Tem que buscar, exatamente. Ele fala assim, e não é verdade, você entendeu? Então, afastam da igreja, aí fala assim, eu me afastei da igreja porque aquela pessoa falou aquilo lá para mim. Não, eu não falei nada daquilo para ela. Quem falou foi Meixo Sama que me utilizou. Enquanto as pessoas estiverem dentro dos locais e olhando para os lados, elas não vão ver o que está na frente delas. Porque, veja bem, se você ficar olhando para os lados, seja dentro de doutrina, seja no trabalho, seja com roda de amigo, não adianta, em todo lugar vai ter. Exatamente, é melhor você se isolar do mundo e acabou a festa. Isso, na verdade, são os obstáculos que acontecem na nossa vida e que nós vamos ter que saber trabalhar. Entendeu? É nós que precisamos. Agora, o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso, sabe, de uma direção. Agora, se você vem, né, você chega a um determinado ponto, você acha que tá bom, você quer ir embora, parabéns para você, é a escolha de cada um, não adianta. E se amanhã você voltar de novo, você vai ser recebida, vai. Só que assim, ó, você lembra aquela orientação que a gente deu assim, 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 assim? Lembra? Você fez? Não. Então agora você decide. Porque com a gente também foi feito dessa forma. Eu tive que dar uma resposta quando eu entrei. Você quer fazer assim, assim, assim? Eu falei, não tenho mais nada para perder, vamos ver o que vai acontecer. E eu fui. Eu fui durante 30 dias, eu recebia 1 hora de jorei. Você entendeu? E eu tive o que eu fui buscar. Por que eu me tornei membro? Porque eu fui grata. Eu sei como eu estava. E eu não quero mais aquilo para a minha vida. Aquilo é o que eu acabei de falar. É a raiz. Você entendeu? É a raiz. Eu posso não ter flor aqui, mas a raiz, ela está muito firme. E vou dizer, se eu for olhar para o lado materialista da coisa, eu quero deixar a coisa assim bem explicada. Não estou vivenciando nenhuma situação grave, não é nada disso. Está tudo tranquilo, está tudo bem, caminhando dentro daquilo que Deus acha que tem que ser para mim. Mas eu digo assim, se eu for olhar certas coisas, vamos dizer, vou falar, pô, estou com o saco cheio já. Entendeu? Já estou com o saco cheio.
Você reza, 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 dedica, e aí? Só que eu não estou olhando isso. Você entendeu? Eu estou olhando eu. Aqui dentro, como é que eu estou? Entendeu? Tem hora que dá os 5 minutos que você fala, não, até para mexer, às vezes eu falo, mas e aí, mestre, como é que estou invisível? Mas é aquela hora, acabou, eu me mantenho. Se isso chega a acontecer, preste bem atenção, algo está errado. Porque você não pegou o ponto correto que Deus te orientou. Sim, mas o que eu quero dizer, ministro, é que dentro do meu lado espiritual, eu não estou transferindo o material das coisas que estão ocorrendo, você entendeu? Você, em algumas horas, você oscila porque você fala, mas ainda que continue determinadas situações, é isso que eu quero dizer. Eu me mantenho firme, porque a direção espiritual da minha vida, o meu alimento é Deus. É Deus. Meixo Sama são as divindades. Entendeu? Isso que me deixa... Então, eu não misturo, porque hoje você responde por coisas e vive certas situações porque ainda tem um passado, situações que não adianta você querer mudar hoje, porque elas não vão mudar da noite para o dia, e que eu também fui responsável. Fala. Então, mas aí, no caso, como você está falando do seu lado humano, né? Exato. Nós não estamos nesse nível divino ainda para não ter essa reação, né? Exatamente. Essa reação vai ter todo mundo, a gente tem. O reverendo Lia estava conversando comigo, ele falou, eu tenho isso aí, e eu tenho que colocar isso para fora. Porque faz parte da nossa evolução espiritual. Exatamente. A partir do nível que a gente tiver um nível bem elevado, isso não vai mais nos afetar. Mas a nossa vida toda vai nos afetar dia a dia. Sim. Quer dizer, não vai interferir, mas aquilo sempre vai vir, porque nós temos memória, né? Sim. Nós temos memórias, e essas memórias são os nossos antepassados. Desde lá, né, tem essas memórias. Então, o nosso nível ainda está nessa. E essa briga é muito importante para a nossa evolução. Porque a gente vai saber distinguir o nosso lado espiritual e o nosso lado material, né? E é isso que faz, assim, a gente se manter firme, né? Você fica enraizada na fé. É isso que a gente precisa. Você tem que ter aquela convicção, aquela firmeza, ainda que os problemas... Porque se você for olhar, e se você for comparar para achar que Deus vai resolver todos os seus problemas, e você vê que a coisa não é... Você sai andando, você não fica em lugar nenhum. E não é por aí. Não é por aí. Exatamente. A paciência tem muito a ver. Porque Deus, ele nos guia, nos dá o caminho. Então você vai o quê? Lutar, vai estudar para você seguir esse caminho. Né? Ter evolução e conseguir seguir o caminho. Só que assim, não é de repente. A pessoa entra aqui, começa a ter as graças, começa a correr tudo bem. Mas aí vai em frente. Agora, se começa um pouco mais devagar do que ela quer, que é o ego, né? Ela perde paciência e vai embora. E não é assim. Tudo tem que ter paciência. Olha, para mim foi uma luta. Chegar onde eu estou foi uma luta. Tem hora que eu falo, mas não é a mesma dívida, eu não posso sair daqui, posso desistir de Deus, porque senão eu volto a estaca zero. E é isso que a gente não pode desistir. E a gente não pode misturar as estações. Os meus problemas da vida material...
Deus vai me dar sabedoria, direção. Algo vai surgir, mas eu também preciso correr atrás e fazer a minha parte. Então, Deus, ele capacita para que a gente vá encontrando as alternativas. Agora, a minha busca espiritual, ela é minha. Eu não posso entrar em bola dividida, por causa do meu ego, da minha presunção, da minha arrogância, o orgulho. Eu necessito de alimento espiritual. E eu só vou ter o alimento espiritual se eu estiver aberto para receber o mesmo. Tá bom? Meu tempo já acabou. Sábado, dia de luz. O próximo já vamos ter o culto em ação de graças. Chegamos aí em outubro, certo? Pois é, já começa as preparações. Logo, logo, o culto do dia 2 de novembro, né? Pessoal, aí vamos começar a preparar os formulários também, né? Deixar as coisas aí com uma antecedência, porque para a última hora é chato fazer. É um formulário que requer muito carinho e atenção. Tá bom? Então, uma boa tarde a todos, muito obrigada e que Deus e Meixo Sama abençoa. Fiquem com Deus.